Modelo da ação reivindicatória, sempre artigo 319. Um detalhe, professor, qual é o juízo competente para ação reivindicatória? Fala para mim. O juízo competente para ação reivindicatória é do local do imóvel. A gente vai aplicar a regra do artigo 47, caput do CPC, local do imóvel. Tá bom? Então, se é o imóvel em Cuiabá, nós temos que fazer a ação reivindicatória em Cuiabá. Se é em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, é o juízo de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Como sempre, vem respeitosamente por seus advogados, com escritório, toda aquela qualificação, onde receberão intimações, propor em face de a competente ação reivindicatória, com base em qual artigo? Lembra quais são os poderes da propriedade? Usar, gozar, dispor, reaver. Então, qual que é o fundamento jurídico da gente querer o imóvel de volta? O direito do cliente, que é proprietário registral, reaver a propriedade, tá? Pelos fatos e razões a seguir expostos. Olha só, fatos. Isso é o ponto mais importante de qualquer petição, queridos alunos. Isso daqui é o que a gente tem que deixar claro na petição. É isso aqui, ó, que a gente tem que ser um poeta para descrever fatos. É um grande desafio, mas é isso que muda tudo, ó. O autor é legítimo senhor por justo título e aquisição legal do imóvel constituído pelo lote tal. Olha aqui, ó, princípio da especificidade que nós temos que atender nas ações imobiliárias, né? Nas ações que envolvem o imóvel, a gente tem que descrever o imóvel para não pairar dúvidas, ó, limites e confrontações, conforme planta, ó, situado na rua tal, na cidade tal, respectivas construções e benfeitorias. O que está construído lá? É um barracão, uma casa, é um estacionamento, ó, uma casa residência, descrever a residência, tem 2 quartos, sabe? Quanto mais esmiuçado deve ser feito, conforme registro, número tal. É aquele número da matrícula, lembra? Cada matrícula representa um único imóvel e possui um número. Cada matrícula é um número que é só daquela matrícula de 1 ao infinito. Registros de imóveis dessa cidade. Aí você já vai colocar a cópia da matrícula atualizada aqui, ó. A cadeia sucessória do imóvel individual é descrito acima. Perfaz mais de 15 anos, já que o autor houve dito imóvel no inventário. Então, eu estou explicando. Ele comprou, aqui no meu exemplo, eu podia ter colocado, ele comprou por escritura pública do João da Silva. Aqui eu coloquei, ó, ele herdou, porque é muito comum a regularização de imóveis estar linkada com você, que é um especialista em inventário e partilha. É muito comum você se deparar dentro do inventário com a necessidade de regularizar o imóvel, até mesmo para inventariar depois. E aí aqui então eu coloquei que a origem é porque era uma herança. Então, assim, para o seu falecido pai, conforme formal de partilha, registrado sobre número tal, junto ao ofício do registro de imóveis dessa comarca. Aí até por zelo meu, eu coloco de quem o finado tinha comprado esse imóvel, para mostrar, olha, o imóvel pertence à família há muitos anos, né? Meu pai comprou do João, logo eu herdei do meu pai. Então, eu estou descrevendo aqui por uma forma de ficar claro, de ficar justo, de ficar nítido essa necessidade. Olha assim, agora, ocorre que os réus se apossaram do imóvel de forma violenta. Aí a data aqui, ó, possuindo assim, sem causa jurídica, né? Sendo infrutíferas as tentativas dos autores para que devolvessem o bem de forma amigável. Aqui eu coloquei no meu exemplo, os réus residem no imóvel. Pode ser que os réus não residem, você muda esse parágrafo do direito. Os artigos 1216 e 1228 do Código Civil asseguram ao proprietário o direito de reaver o bem de quem justamente o possua, assim como receber os frutos, sendo a posse injusta, como se dá no caso presente. Olha só o que eu estou pedindo para o juiz. Em face do exposto, requer o autor seja presente ação julgada procedente, com a expedição de mandato de missão de posse nos termos do artigo 538 do Código de Processo Civil, condenados os réus a restituir o imóvel e os frutos percebidos, cujo valor será apurado em liquidação de sentença, além das custas, honorários advocatícios, que Vossa Excelência houver por bem arbitrar, respeitados os limites legais. Aqui eu coloquei o exemplo de uma antecipação de tutela,
Se você vislumbrar que é o caso, você pode colocar aí no seu caso. Mas o que eu quero agora que vocês foquem aqui em mim? Aqui no meu exemplo, eu poderia ter colocado: ele perdeu a posse por causa de uma escritura fraudulenta. Logo, ele perde a posse e a propriedade. Ali nos pedidos, então, eu pediria, eu só coloquei da emissão, que eu fiz rapidinho aqui essa petição para vocês, mas eu poderia colocar agora um segundo parágrafo e dizendo: olha, após a emissão da posse, requeiro que seja declarada fraudulenta a escritura pública tal que transferiu indevidamente a propriedade e que, uma vez cancelado aquele registro de compra e venda fraudulento, o meu cliente se torne novamente o proprietário registral, vez que nunca deixou de o ser por sua vontade. Ponto final. Acabou a petição inicial. Aqui eu fundamento a tutela antecipada para pedir aí, né, os frutos eventuais, já que quiser colher. Aí você coloca o que você quiser aqui, a emissão na posse, se você achar que tem provas boas para isso. Como toda petição vai requerer a citação, se manifesta interesse ou desinteresse pela audiência de conciliação, junta todas as provas aqui que você quer produzir, junta as que você já tem e as que irá produzir futuramente. O valor da causa é o valor venal do imóvel, o valor do imóvel. Temos que, cumpridas as necessárias formas, deve o presente ser recebido, conhecido, processado e acolhido como medida de inteira justiça.